Eu não sei se a gente deve investir o tempo a voltar a confiar no alcoolista. E eu também não acho que os alcoolistas mentem o tempo todo, né? Acho que é impossível mentir o tempo todo. A mentira, geralmente, ela é socialmente muito mal vista porque ela pode ser usada não só para manter aparências sociais agradáveis e pró-sociais, do tipo, olha, ficou bom o teu cabelo assim, quando você achou mediano, vamos dizer assim. Você achou mediano o cabelo de alguém que você gosta, mas talvez você conte uma leve mentira social, ou enfim. Entende o que eu quero dizer? Mas existem mentiras que são realmente usadas para tirar vantagens, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Parte da Solução. Nesse programa nós falamos sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou Luciana Rangel. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema de hoje é como confiar no alcoolista se ele mente o tempo todo. Então você já disse que gostou de um prato que na verdade você detesta? Ou disse ao chefe que perdeu o ônibus quando na verdade dormiu até tarde? Pois é, a mentira, ela faz parte do nosso cotidiano e também da vida em sociedade. Mas e se a mentira está sendo usada para despistar a família sobre o uso abusivo do álcool? Para explicar uma ausência em um evento importante, pois a pessoa escolheu ir ao bar? Como a gente pode lidar com as mentiras contadas pelo alcoolista quando elas se tornam constantes? Para iniciar, então, gostaria de saber, Dr. Vitor, por que a gente deve investir nosso tempo em tentando confiar, voltar a confiar no alcoolista? Eu não sei se a gente deve investir o tempo a voltar a confiar no alcoolista. E eu também não acho que os alcoolistas mentem o tempo todo, né? Acho que é impossível mentir o tempo todo. A mentira, geralmente, ela é socialmente muito mal vista porque ela pode ser usada não só para manter aparências sociais agradáveis e pró-sociais, do tipo, olha, ficou bom o teu cabelo assim, quando você achou mediano, vamos dizer assim. Você achou mediano o cabelo de alguém que você gosta, mas talvez você conte uma leve mentira social, ou enfim. Entende o que eu quero dizer? Mas existem mentiras que são realmente usadas para tirar vantagens, né? E muitas vezes quando alguém mente assim pra gente, isso pode deixar a gente com uma sensação de frustração, né? Um pensamento de que essa pessoa não nos valoriza, muitas vezes levar isso para o lado pessoal, ou sofrer até com as consequências dessa mentira, né? Então, lidar com a mentira do alcoolista é difícil, é um peso realmente, é uma situação desconfortável, só que como a mentira tem uma função, a gente, né, no comportamento da gente, né, todo mundo mente de alguma forma ou de outra, se a gente for pegar ao pé da letra, né, não que todo mundo vai ser desonesto, não é isso, mas o alcoolista tem a sua doença, que tem um certo padrão, e a mentira acaba entrando em alguma parte desse ciclo do alcoolismo, e o familiar pode ficar muito estressado, muito chateado com isso, agir de formas que também vão atrapalhar, né? Por exemplo, você mentiu para mim, começa a xingar, brigar e causar uma discussão, ou até se calar e simplesmente não fazer nada a respeito, enfim. O familiar pode acabar tomando atitudes que vão alimentando o ciclo do alcoolismo em virtude desse estresse, muitas vezes tensionado por conta da mentira, e aí o familiar se envolver mais ainda nessa dinâmica da doença do alcoolismo, que usa esse artefato da mentira para se alimentar, né? Como já falamos em outros momentos, a doença do alcoolismo, ela é traiçoeira. Ela não é só... Quando a gente fala assim, quando ele escolhe beber, quando ele escolhe mentir, isso é bem complicado da gente falar à luz das neurociências, porque a escolha, né? A gente chama isso de tomada de decisão, ela envolve várias camadas diferentes, né? Por exemplo, Antônio Damasio é uma das pessoas, é um dos pesquisadores, neurocientistas mais que se debruçou sobre sobre esse assunto de tomada de decisão. E ele coloca que a pessoa tem que ter 3 elementos para ter uma tomada de decisão. São o conhecimento, a consciência e as emoções, né? Quando a gente for levar isso em consideração na tomada de uma emoção. Por exemplo, na tomada de uma decisão. Por exemplo, se você vai comprar um item, né, e você vai no mercado, eu sempre gosto de usar a seguinte metáfora, assim, na tomada de decisão, né? Você nunca vá ao mercado com fome.
Eu sei que essa foi uma experiência que eu tive muito na minha vida quando eu comecei a morar sozinho, que eu ia muitas vezes no mercado naquele horário e geralmente estava com fome. E eu acabava comprando algumas coisas que faziam sentido na hora, mas depois não faziam sentido. Por quê? Eu tinha conhecimento, eu tinha até a lista do mercado, mas na hora, às vezes, uma decisão impulsiva, porque eu tinha conhecimento, eu tinha consciência, mas eu não tinha, naquele momento, a capacidade emocional para lidar com aquilo da melhor forma. Então, se a gente for entender que esse processo de tomada de decisão do alcoolista, ele está alterado por conta do jeito que o álcool altera, né, o funcionamento cerebral, não só na hora que a pessoa bebe, né, mas também quando ela não está bebendo, né, porque quando a pessoa bebe repetidamente, né, vamos dizer assim, algumas doses por semana, ao longo de várias semanas, isso vai criando um efeito crônico no cérebro que vai alterando esse funcionamento. E essa tomada de decisão, ela passa a não ser mais tão livre, assim, vamos dizer, ela passa a ser mais enviesada, alterada. E aí isso pode fazer com que a leitura das situações pelo alcoolista estejam todas meio engatadas ou desviadas ou distorcidas a beber álcool, né? Fora que tem uma outra característica que tem a ver com conhecimento, consciência e emoção, não é mesmo? Então, uma das coisas que acontece no cérebro do alcoolista é a capacidade de prever, é a dificuldade que ele tem de prever o peso que as coisas vão ter no futuro. Então, o doutor Vitor, quando a gente tem, por exemplo, um parente, ele diz assim, um parente do alcoolista diz, mas ele não sabe, ele não tem consciência que ele está magoando, que ele está magoando a família quando ele está mentindo. Então, não, na verdade, que ele foi... Na verdade, ele pode até pode ter, mas a questão emocional não... Só que na cabeça dele, a previsão do peso das coisas no futuro, ela é menor. Todos já temos um pouco disso, né? Às vezes a gente faz as coisas que não são saudáveis. Porque eu vou ficar doente daqui 10 anos, daqui 15 anos. É uma coisa que não toca tanto assim a gente em algumas áreas da vida. O alcoolismo reforça muito esse negócio de não conseguir direito sentir o peso do que vai ser depois, o peso da consequência. Associado também a uma alteração que existe no cérebro do alcoolista de ter dificuldade de reconhecer emoções. Né? Tem pesquisas que mostram que quando a pessoa está sob esse efeito do álcool, a gente até já falou em outro episódio, essa dificuldade de ler as emoções do outro pode criar toda uma dinâmica em que a percepção do alcoolista de que aquela mentira é ruim, prejudicial e vai machucar o outro, ela é menor. Não é que não existe. Ele pode até saber, não é certo. Porque pode se sentir até culpado por isso e acaba bebendo por ter mentido. Isso. Pode acabar bebendo por ter mentido. E também, associado a isso, a gente não está falando de uma coisa qualquer. Né? Tipo assim, ele mentiu que o meu cabelo estava bonito, mas ele não achou o meu cabelo bonito. Não é isso, uma coisa talvez corriqueira. Muitas vezes ele está mentindo para poder saciar um desejo intenso e muito extremo de beber álcool, né? Porque uma pessoa que é alcoolista, ativo, consciente ou inconsciente, o alcoolista ativo, ele tem esse impulso, essa coisa que leva ele como se fosse uma gravidade, né? Como se fosse um ímã, um magnetismo ao álcool. Pensa muito no álcool, deseja muito beber e às vezes na proporção, né, na importância, daí naquele momento, aquele desejo intenso de beber, a importância do álcool vai estar lá em cima. E a importância de não mentir para o familiar que era alta, ela acaba um pouquinho mais para baixo. E aí a pessoa acaba decidindo, vamos dizer assim, entre aspas, beber e usa da mentira para quê? Às vezes para beber, às vezes porque a própria pessoa não quer olhar para o quanto está ruim aquela situação dela, né? Porque se ela perceber que está ruim, ela vai chegar à conclusão que precisa parar de beber. E isso emocionalmente é pesado, porque ele mexe com o sistema emocional, né? O álcool ele mexe com esse sistema emocional, é como se tivesse que se despedir, às vezes, até de um parente querido. Eu não quero aceitar que esse casamento acabou, né? Às vezes uma pessoa pode ter isso. Essa intensidade que tem na cabeça do alcoolista, a ideia de aceitar que não dá mais para beber. Então a mentira acaba entrando nesse contexto. Se a gente não leva em consideração todo esse mecanismo, pode parecer que a pessoa é simplesmente um sem vergonha, simplesmente um cafajeste, um canalha, uma pessoa que não se importa com ninguém. Tem caráter. Porque parece muito, se a gente não olhar tudo isso, eu entendo que parece. Você olha o seu marido, você olha o seu filho mentindo pra você, dá raiva, fica parecendo que é pessoal, fica parecendo que não é ele não te respeita, né? Fica parecendo que ele é uma pessoa tóxica e que não merece nada de você.
mas a gente tem que levar em consideração esse funcionamento do cérebro por causa da doença do alcoolismo. Uhum. E, doutor Vitor, a gente pode dizer então que nesse sentido o alcoolista está sempre muito preso no agora, porque é aquela questão da decisão que é... Da decisão, né? Aquele impulso relacionado à bebida, né? Que deve ser agora. Então ele vai resolver sempre problemas ligados ao hoje, àquele momento, e que tem a ver com ele conseguir ter acesso à bebida para que as emoções dele consigam ser gerenciadas de alguma forma a partir do álcool. Exato. Marsha Linehan, que é uma pesquisadora americana, criadora da terapia comportamental dialética, né? Ou terapia dialética comportamental, ela é um dos tipos de terapia de primeira linha para vários transtornos, incluindo o transtorno de personalidade borderline. Também tem uma boa aplicação para alcoolismo em algumas situações. E ela tem nessa terapia, que é uma terapia bem interessante, de terceira onda da terapia cognitivo-comportamental, tem um modelo muito interessante que ela fala o seguinte: dialética, na ideia da terapia dialética comportamental, ela enxerga o mundo como algo que tem equilíbrios, tem extremos e tem o meio, né? A gente sempre tem um lado yin e o yang das coisas, né? Aquela coisa de ter o lado bom, o lado ruim, o céu, o inferno, vamos dizer assim. Essa coisa que a gente vivencia o mundo através de dualidades, né? Da dialética. E ela traz isso de uma forma muito didática e interessante em relação à dependência de substâncias. Muito legal a metáfora que ela traz, e um dos exercícios dessa terapia é compreender que, olha, o interessante é o caminho do meio, né? É o que essa terapia propõe. Por exemplo, entre o racional e o emocional, o que é o mais interessante? Se a gente parar para pensar, claro, a gente não pode ignorar nenhum e nem pender demais para um lado, a gente tem que misturar, né? O racional com o emocional, né? Esse é o caminho do meio. E aí, em relação a adicções, né? Dependência de substâncias, existe uma dualidade, de um lado tendo a mente aditiva e, de outro lado, a mente limpa. E aí, no meio, a gente teria uma coisa chamada de mente límpida. Mas desse lado da mente aditiva é quando a pessoa está com a mentalidade do aqui e agora muito intensa, no sentido de usar a substância. Só consegue enxergar naquele momento a substância, né, o álcool, e precisa beber, e naquele momento ela não calcula, por mais que ela tenha noção, minha família vai ficar chateada, mas isso dá para lidar, mas não está tão chateada assim. A cabeça dele começa a criar justificativas para tentar diminuir o desconforto do que está fazendo, e acaba, o que importa agora é só a próxima dose. Não é que não se importa com o filho, não é que não se importa em deixar a esposa cuidando de todas as coisas da casa. Isso é uma parte da doença que faz a pessoa, naquele momento, ter esse tipo de impulso, né? O outro lado seria a mente limpa, que é uma mente que muitos familiares acham que é o objetivo, que é o alcoolista que parou de beber, só que ele ainda não está com uma sobriedade sólida, como eu ensino, né, a levar no curso ACA. Ele ainda está numa sobriedade muito imatura, em que ele não está bebendo, mas ele não faz nada, ele não percebe que é uma doença séria, ele não faz nada, acha que nunca, não é que ele acha que não, ele acha que não vai acontecer nada de ruim, que uma recaída nunca pode acontecer, ele acha que o problema já se resolveu, e às vezes o familiar também. E aí são dois extremos muito ruins. O mais interessante é a mente límpida, que é entender que, olha, é uma doença séria, é possível controlar, sim, é possível controlar. O familiar também pode, ele faz toda a diferença para fazer a pessoa que ama parar de beber, mas precisa ter essa maturidade de pensamento. E, doutor Vitor, um alcoolista que está com a mente limpa, ele pode mentir também? Ou só aquele que está com a mente adicta? Ele pode mentir, todo mundo pode mentir, né? Mas ele pode mentir, mas daí teria uma mentira diferente. Porque uma das coisas... Imagina só, você gosta muito de comer maçãs. Imagina que você gosta muito de comer maçã. Eu não gosto muito, tá? É só um exemplo. Difícil, tá? Tem gente que gosta. E aí, as pessoas ao redor começam a olhar pra você com cara feia toda vez que você come maçã. E reclamam pra você que você come maçã, que é errado, que viram no estudo, que maçã causa problemas, sei lá onde, e que você não pode mais comer maçã. Você olha para essas pessoas e pensa, estão todos loucos? O que mal faz uma maçã? Uma maçã até é saudável. Eu vi lá não sei aonde que a maçã é saudável. E a pessoa ama, adora a maçã. E pode ser que nesse contexto ela possa mentir
para não ouvir as pessoas enchendo o saco dela. Para fugir desse conflito, porque ela gosta das pessoas que estão próximas, não acha que existe motivo para preocupação, às vezes quer tranquilizar a família não contando tudo. E vamos dizer não assim, necessariamente que ela queira beber, na verdade. No caso, não ela quer simplesmente não falar sobre o assunto. Ela não pode quer ser não falar sobre o assunto. Se ela tiver parado de comer maçãs, vamos dizer assim, ela pode realmente também mentir porque ela não quer preocupar. Porque na cabeça dela não há motivo para preocupação. E aí a mentira acaba servindo como uma forma de proteger a relação, de diminuir o estresse, que naquele momento é entendido como desnecessário. Tipo, entende que, não, meu familiar tem uma preocupação, eu entendo, eu respeito, mas ao mesmo tempo eu não vejo motivo para essa preocupação. Então eu digo, olha, tá tudo bem. E talvez eu esconda que eu fui visitar uma macieira, né? Esconda que eu fui no bar estando sóbrio, né? E já aconteceu, teve uma aluna uma vez, a Zezé, o esposo dela, depois de 36 anos bebendo, né, ela tentava fazer ele parar de beber, fazia 15 anos direto. 15 anos que ela tentava, procurou vários grupos de ajuda mútua que mandaram ela se desligar dele, mandaram ele embora, só que ela ama ele, amava já ele, né, ama ele, e sofria muito essa ideia de não poder fazer nada para ajudar ele a parar de beber. E aí ela entrou no ACA e começou a aplicar o método ACA, né, as técnicas que eu ensino no curso ACA para fazer quem ama parar de beber. E o marido dela, né, depois de um tempo, parou de beber. E ela desconfiada, afinal de contas, dá para entender, 36 anos de um alcoolismo pesado. E o que acontece? Ele estava sem beber, passou um mês, passaram 2 meses, né? Ela comentava com a gente na comunidade de alunos que ela ficava com medo, mas será que vai recair, será que não vai? E a gente conversava lá, e aí até que teve um dia que ela ficou muito apavorada, era um final de ano, e ele saiu de casa, e ela encontrou ele, ela descobriu, não sei como é que ela descobriu que ele tinha ido no bar. Porque ele era amigo do dono do bar. E daí, enfim, ela ficou muito brava com ele, e como ele esperava já, né? E depois ela descobriu que ele, sim, pode não ser para todos, tá? Eu entendo que pode parecer uma desculpa. Vai lá porque é amigo do cara do bar. Mas ele realmente é amigo do cara do bar, era amigo do dono do bar. E, inclusive, ele estava aconselhando o dono do bar a maneirar na bebida. Entende? E aí, a Zezé contou que descobriu, né, essa mentira, e aí eles puderam conversar sobre isso, né? Porque ele não queria falar para ela para não preocupar. Porque ele não achava que havia motivos para preocupação, e esse é um caso que não havia mesmo motivo para preocupação. Mas e as mentiras mais cabeludas, né? Mentiras mais cabeludas. Que ou mentira aquele você acha que as pessoas... sempre mentindo, né, para a família, né? A pessoa vai dizer, seria? Mas o doutor Vitor, ele tá sempre mentindo. Ele disse que vai, sei lá, ele disse que vai no supermercado e quando eu vejo ele tá no bar. E aí eu ligo para ele diz que tá lanchando. Lanchando aonde? No bar. Não fala. Né? Então a gente vê às vezes, né, essas sempre tentando esconder onde está, né? Muitas vezes, né? Um alcoolista. Um dos problemas que a gente vê bastante. A gente precisa entender o seguinte, que por mais que a gente possa se sentir irritado com uma situação dessas, poxa, eu esperava que ele me fosse mais honesto comigo. Só que às vezes a gente acaba sendo, não se colocando no lugar do outro nessas situações. Principalmente quando a gente leva muito pro lado pessoal, a gente acaba não se colocando no lugar do outro no sentido de que às vezes a gente contribui para que a mentira aconteça. Por exemplo, vou dar um exemplo, um pouco bobo, mas é para esclarecer isso. Imagina que você é uma criança, se aprontou, aí chega o seu pai ou sua mãe e fala assim, menino, vem aqui que eu vou te bater. Você não vai lá. Vem aqui para apanhar. Alguns até podem ir, mas a tendência é não ir lá. Vem aqui que eu vou te bater. Que é isso? Que loucura é essa? Mas às vezes a gente faz uma coisa parecida com o alcoolista. Tipo, me conte a verdade. Mas se ele contar a verdade, você vai ficar brava, vem chateada. Sermão. Vem sermão. Talvez ele não está se sentindo capaz de enfrentar aquilo naquele momento. Talvez ele está com a cabeça a mente tão aditiva que naquele momento ele se sente muito correto, naquele momento de insanidade temporária, né? E aí você cobra que ele fale a verdade e pressiona ele de uma forma mais... por que razão ele contaria a verdade? Aí eu sei o que muitas pessoas me responderiam. E eu acho que filosoficamente é legal. Me diriam o seguinte, Vitor, mas ele me contaria a verdade porque ele me respeita. Mas ele pode mentir justamente por respeitar, não?
Também. Ele pode mentir para respeitar. Agora, e tem mais um elemento. Essa pessoa, mas Vitor, essa pessoa nunca mentiu para mim. O álcool, um dos sintomas possíveis é que a pessoa minta. Vou te dar um exemplo. Em torno de 40% das pessoas que procuram atendimento de saúde mental para sintomas depressivos tem uma forte componente do álcool causando esses sintomas depressivos. E menos de metade desses pacientes, o profissional sabe que tem álcool na jogada, porque eles não revelam. Na sua grande maioria, eles não revelam. É difícil ter essa informação, principalmente em primeiros momentos. Por quê? Mas a pessoa foi lá e pediu ajuda, porque não é simples revelar coisas a respeito de álcool. A gente tem uma sociedade que é muito louca, muito incoerente. De um lado, carnaval, vamos beber, festa, Copa do Mundo, vai liberar, não vai liberar bebida, tem que poder curtir. Se a pessoa não bebe, por que não está bebendo? Nunca fiz amigos bebendo leite, né? Tem essa cultura de um lado, mas do outro lado tem aquela coisa assim, peraí, se você é alcoólatra, você é uma escória da sociedade. Por quê? Porque uma pessoa que tem alcoolismo, ela denuncia para todos que a droga de preferência da elite não é tão inocente assim. E isso incomoda esse povo todo e alimenta a mentira do alcoolista, dele querer se esconder, dele sentir vergonha de si próprio, ou às vezes do familiar olhar para o alcoolista e pensar que ele é um cretino, porque ele está mentindo, e se ele me amasse mesmo, ele falaria a verdade. Mas assim, não estou dizendo que a gente deve aceitar a mentira como se não fosse nada, mas a gente deve olhar para ela num contexto. A gente deve cuidar para perceber como é que a gente reage a essa mentira e o que a gente quer por trás. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo faz tempo que não acontece porque eu me trato já há muitos anos e me trato ainda. Mas o que acontece? Às vezes a gente acaba entrando em discussões com quem a gente ama, as pessoas mais queridas nossas, por uma questão que não tem nada a ver. Começa uma discussão que no fim das contas, se a gente for parar para olhar na ponta do lápis, o objetivo é só ter razão. Eu quero que ele me diga a verdade, me diz que bebeu. Tá, aí ele vai dizer que bebeu. Aí o que você vai fazer com isso? O que vai fazer com essa informação? Eu vou xingá-lo, eu vou advertê-lo. Mas será que isso vai ajudar ele a não beber? Será que isso vai contribuir para que ele queira não beber? Ou será que talvez isso vai contribuir só para que o relacionamento fique desgastado e de um lado tem uma resistência a falar a verdade, do outro tem uma pressão para... Que daí é a cortina de fumaça ideal para o ciclo do alcoolismo se alimentar. Fica aquela luta de egos, né? Fica aquela luta de egos, né? Quem tem razão. E o que está acontecendo não importa. Importa quem está certo. Né? E isso acaba sendo uma causa muito grande de dor. Né? Esse orgulho acaba criando um sentimento de dor muito grande dos dois lados, de ressentimento, né? Que vai se alimentando de uma forma muito irracional. Né? Irracional. Né? Além desse confronto que você citou, doutor Vitor, o que a gente pode ter, quais são os outros erros que são recorrentes, né, ao uma pessoa tentar confrontar as mentiras do alcoolista, né? Enfim, o confronto já me parece uma coisa, né? Essa palavra já não me parece uma palavra muito boa pra gente tratar, né, as mentiras do alcoolista. Mas o que é mais recorrente? Quais são os erros mais recorrentes quando os parentes, né? Os familiares estão tentando lidar com esse erro? Um erro é punir a pessoa quando ela fala a verdade e a verdade me incomoda. Né? Ele falou a verdade. Eu não valorizar que falou a verdade. Eu não estou dizendo que agora que ele falou a verdade, ele está inocentado e tudo que ele fez está perdoado porque ele falou a verdade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo bem diferente. É assim, falou a verdade, demonstre reconhecimento por essa verdade. Eu agradeço a sua honestidade. Isso é importante. Às vezes o familiar se perde nisso, porque o nosso cérebro é feito para olhar defeito. O nosso cérebro ele é feito para procurar problemas. A gente enxerga 10 vezes mais problemas do que coisas boas no dia a dia. E pode ser que tenham até mais coisas boas no dia a dia, a gente enxerga mais problemas. Numa situação que já tem problema, aí a gente fica cego para o que é bom. Então, quando ele falar a verdade, reconheça. Obrigado por ter sido honesto comigo, porque isso é muito importante para mim. Eu te agradeço por isso. Essa é uma sacada boa para fazer.
Agora, um outro erro, um erro que eu vejo muito comum quando fala assim, doutor Vitor, como é que eu faço para ele falar a verdade? Ele está bebendo escondido em casa, como é que eu faço para ele falar a verdade? Eu paro e penso, eu pergunto, tá, por que você quer saber a verdade? Muitas vezes metade são pessoas que querem... A pessoa já tem informação, né? Metade das pessoas querem saber porque elas acham que a verdade é uma forma de demonstrar respeito, mas não é. Porque a mentira não é um desrespeito direto, tem toda essa complexidade que eu falei no início. Então, quando a gente tira isso, a pessoa entende, eu entendi, não é um desrespeito, é um desconforto, mas não é direta, não é ligado a mim, é mais um rolo dele ali. E aí a pessoa, ela fala, não, mas eu espero, então, já que não é para demonstrar respeito, eu quero que ele me fale a verdade para que eu aplique determinada consequência. E aí eu digo o seguinte, se você sabe que é verdade, sei, eu vi, mas ele nega. Então, haja de acordo com o que você sabe. Não espere que ele revele a coisa. Porque as pessoas, assim, em geral, para fazer quem ama parar de beber, geralmente o familiar ele sente muita vontade que a mudança aconteça rápido, porque realmente ela é necessária, é desconfortável quando seu familiar tem esses altos e baixos com a bebida. Só que é o seguinte, a gente precisa manter a inteligência de perceber o que realmente está ligado à mudança do comportamento. Palavras não são um bom marcador de que uma mudança vai acontecer. Eu vou fazer dieta na segunda-feira. Eu falo isso porque eu faço muito isso. Né? Vou fazer dieta na segunda-feira. E várias vezes eu não faço. Agora estou tentando parar de falar e realmente só executar, entendeu? Só executar, mas depende do momento. Esse é o meu desafio, volte e meia, eu tô com esse desafio aí. Porque o que importa, às vezes o familiar confunde, acha que, mas se ele reconhecesse e me dissesse que é as verdades, imagina só, vamos imaginar um cenário em que o alcoolista tomou a poção da verdade, igual aquele filme O Mentiroso do Jim Carrey, né? Só fala a verdade, virou um sincericida. Porque às vezes a gente não pode falar tudo o que a gente pensa, porque às vezes a nossa opinião nem foi solicitada, mas o sincericida, vamos imaginar que o alcoolista é sincericida, né? Odeio que o meu familiar minta. Tá, então vamos imaginar que dá uma poção mágica que não existe para ele virar um sincericida. Ele vai falar tudo o que está na cabeça dele, até as coisas que ele se odeia e se envergonha. Então vou te dar um exemplo do que um alcoolista diria, né? Não é todos, mas possivelmente muitos diriam isso. Olha, meu amor, minha mãe, minha irmã, minha filha, meu pai, enfim, familiar que seja, eu sinto muita vontade de beber. Eu adoro o efeito que o álcool traz. Nossa, quando eu bebo, eu acho que mais nada importa naquele segundo. E eu sinto um pavor gigantesco de imaginar como é que vai ser minha vida sem eu beber. E eu fico com muito medo, ao mesmo tempo, de perder tudo por causa disso. Porque eu não queria perder nada por causa disso. Mas eu queria muito poder continuar bebendo sem perder as coisas que eu gosto, sem perder a minha saúde, sem perder o meu relacionamento. Eu queria que o mundo tolerasse e funcionasse bem mesmo eu bebendo. Eu queria que o meu corpo, que o meu organismo funcionasse bem mesmo eu bebendo. Eu adoraria isso. Eu adoraria que você, além de trazer bebida para mim, você me apoiasse, me incentivasse. Se em algum momento eu precisasse de uma sopinha para curar ressaca, você me desse. Mas porque eu te amo e eu queria que você entendesse o quanto é importante para mim beber e o quanto eu me sinto absolutamente incapaz de parar de beber. Já pensou um machão com o ego inflado falando um negócio desse? Não fala, por quê? Porque tem vergonha de admitir qualquer fragilidade, qualquer vulnerabilidade. Né? Tem vergonha. Então ele vai dizer o quê? Eu não quero parar. Eu não quero parar. É muito mais bonito dizer eu não quero parar do que revelar, poxa, eu tenho medo. Sim. Nossa, é uma mentira que realmente as pessoas não consideram como mentira, né? Elas vão considerar como uma verdade, né? E é verdade. Disso, né? É verdade, muito bem falado. Porque as mentiras pro outro lado, a pessoa nunca acredita. O meu marido é muito mentiroso, não posso confiar em nada que ele fala. E ele me decepciona toda semana. Por que ele te decepciona? Porque ele promete que vai parar de beber e não para. Porque às vezes ele queria... Só que ele naquele momento. Só que como a doença está muito forte, né, e precisa ter um trabalho estratégico para combater essa doença. E se ela estiver ativa e não tem esse trabalho sendo feito, né, como eu ensino no método ACA para o familiar poder fazer esse trabalho em paralelo, o alcoolista vai acabar chegando no momento em que ele se atrapalha. Ele não queria estar doente. Ele não queria ter esse problema. Ele fala, não queria, mas a pessoa nessa mentira acredita.
Nessa mentira acredita. Mas o que é mais interessante? A outra mentira, né, que é, eu não quero parar de beber. Nunca vou parar de beber. É uma mentira que as pessoas... acreditam. Acreditam. Às vezes, né? Mas aquela, nunca mais vou beber, a maioria não acredita, né? Tem alguns que acreditam, mas a maioria não, né? E, doutor Vitor, assim, como é que a gente pode pensar, por exemplo, tem pessoas que acabam desconfiando o momento todo momento do alcoolista, né? Porque aquele alcoolista tá com um alcoolismo muito ativo ali, né? Sempre tentando se desvencilhar, né? Dessas questões de lidar com os problemas, né? Até quando que, digamos, saudável, não sei se pode se dizer isso, desconfiar do alcoolista? Olha, eu vou dizer uma coisa polêmica, que tem colegas que já me criticaram muito por causa disso. Mas eu espero contar com a honestidade intelectual de quem está me ouvindo e da boa vontade para entender o que eu estou dizendo sem distorcer. Porque é uma coisa que pode ser mal interpretada. Mas é uma mentalidade que eu desenvolvi convivendo com alguns dos maiores especialistas em dependência química e alcoolismo do planeta. E eles não me disseram isso. Até falavam coisas paralelas, mas eu via como é que eles trabalhavam. Como é que eles atendiam? Como é que eles lidavam? Como é que é uma pessoa, um psiquiatra que lida há 40 anos com alcoolismo, que chegou no nível de maestria de como lidar com alcoolistas? Eu olhava para essas pessoas, né? Eu tive bastante tempo de treinamento perto dessas pessoas. E uma coisa que eu percebi é o seguinte. A primeira coisa ele tinha entendimento da doença o suficiente para, quando o paciente às vezes fazia algo desagradável, mais rapidamente não levar para o pessoal. Não levar para o lado pessoal. Entender que aquilo é um rolo mais dele. Pode ser chato. Não gosto que às vezes mintam para mim. Mas eu consigo olhar, porque eu entendendo a doença, eu consigo olhar e isso me dá um pouco mais de tranquilidade, um pouco menos de raiva, porque eu entendo que aquilo ali é mais do rolo dele. Agora, a outra coisa é a seguinte. Sempre, apesar disso, de ter um approach, assim, um relacionamento que não sente tanta raiva do alcoolista, sempre desconfia. Sempre, 100% das vezes. 100% das vezes. Sempre que eu atendo um paciente, eu sempre tenho a premissa de que ele bebe mais do que ele está me falando. Ele talvez use drogas e não está me dizendo. Sempre, 100% das vezes. Parou de beber, ele chega e me fala, parei de beber, doutor Vitor. Eu sempre estou desconfiando. Sim. Mas eu não estou desconfiando assim, falando assim, é mentira. É porque eu sei que a doença é traiçoeira. E eu sei que a doença não é a pessoa, né? Eu sei que ele pode estar me dizendo isso porque ele tem por inúmeras razões. Mas eu sempre estou desconfiando num nível assim, tipo, é possível e eu não preciso me desesperar. Porque quando a coisa desanda, ela aparece. Ela aparece. E quando a pessoa aprende que recaídas, ela aprende a lidar com recaídas e entende que recaídas podem trazer benefícios até, né? Quando bem lidadas, ela começa a ter um pouco menos de medo da recaída e lida melhor com essa desconfiança. É tipo assim, eu não sou bobo, eu não sou ingênuo. Eu não sou ingênuo. Como é que você faz para perder a desconfiança de alguém que você nunca conheceu, que te aborda na rua sobre fazer uma operação financeira? Não, você não é para ter confiança total. É para você ter elementos, né? Só que agora é o seguinte, não é saudável desconfiar do alcoolista no sentido de cobrá-lo o tempo todo que ele me reassegure. Até certo nível pode ser combinado. Mas não é saudável ficar o tempo todo pedindo onde é que você tá, onde é que você não tá? Porque daí isso vira monitoramento, insuportável, né, para o familiar. Porque assim, desconfiança é aquela coisa, entendeu? Pode acontecer. Mas assim, eu calculo, né? Como é que eu sei se eu posso confiar no alcoolista? Primeiro eu tenho que entender que eu faço parte, né? O familiar faz parte. As atitudes do familiar vão influenciar se o alcoolista vai parar de beber ou vai continuar bebendo. Então, quando vai ler se o outro vai parar de beber ou não, eu tenho que entender como se fosse uma semente dentro de um jardim, né? Na terra. Se essa semente vai germinar, ele vai parar de beber ou não? Depende também do que eu vou fazer para que essa semente germine. O que eu vou deixar de fazer e o que eu vou fazer. Agora, elementos concretos vão mostrar para a gente se aquilo está sendo mais confiável ou não. Né? Observa atitudes do alcoolista. Ele disse que quer parar de beber, mas não faz nada.
O outro fala que não quer parar de beber, mas ele começou a trocar destilado por cerveja. Vitor, mas não é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. Mas ele trocou. Quer dizer o quê? Ele fez um movimento. Né? É um movimento maior que zero. Né? E a outra coisa é a seguinte. Entender, eu acho que uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é interessante, se o alcoolista tem um alcoolismo ativo, você precisa entender, é legal conhecer um pouco os gatilhos dele, para você não cobrar coisas que ele gostaria de cumprir, mas não consegue ainda. Por exemplo, meu amor, vamos jantar na sexta à noite. Então você sai do trabalho sozinho e vem para casa direto e a gente vai jantar juntos. Tem alcoolistas que vão sonhar em conseguir fazer isso. Mas se tiver o alcoolismo ativo, talvez ele não consiga fazer isso. E aí ele vai chegar embriagado, você vai ficar bravo, ele vai ficar frustrado, envergonhado, e talvez ele não fique triste. Ele pode ser que fique triste, ou pode ser que ele fique com raiva e descontando nos outros, porque ele fica muito frustrado com ele próprio. Então é importante entender que a mentira tem uma função e tentar entrar nessa mentira, na mentira de uma forma que seja funcional. Qual a importância de me dizer a verdade? Peraí, se eu já sei, eu posso agir de acordo com o que eu já sei. Eu não preciso sempre receber essa amostra. Porque geralmente o alcoolista vai ser mais sincero com as coisas quando ele estiver controlando um pouco melhor a própria vida. Né? A gente não tem vontade de mostrar para os outros aquilo que a gente se envergonha. Eu tenho vontade de esconder. Quando ele estiver melhor, né? Quando estiver sóbrio já, né? Quando já estiver com uma sobriedade mais sólida, a tendência é que isso acabe. Inclusive tem alcoolistas ativos que não mentem. Né? Dependendo do processo de evolução na sobriedade, né? Eu vejo muito isso construído também pelos familiares, que o alcoolista ele recai, mas ele evoluiu tanto no processo que ele não mente mais, tanto que a recaída é muito mais leve e a recuperação é muito mais rápida, porque ele já começou a entender que o alcoolismo é uma doença, que ele não é menos por isso, né? E isso tudo tem que estar envolvido para a pessoa falar a verdade. Ele tem que se sentir, não tem que se sentir um lixo caso ele revele coisas que são relacionadas a sintomas que ele nem sabe que são sintomas, né? Como não conseguir chegar em casa na sexta-noite para honrar um compromisso com a esposa. Sim, e muitas vezes a pessoa ela usa esse pedido como um teste e depois ela fica braba se o marido, né, ele acaba mentindo que precisou em outro lugar. Mas ela sabe que aquilo era possível, ela testou o marido e depois ela fica chateada porque aconteceu essa mentira. O marido não falou, não consegui, estou aqui bebendo. Exato. A gente é ruim fazer esses testes porque eles não trazem nenhum benefício. Se ele passar no teste, vai trazer uma falsa ingenuidade. Uma ingenuidade, não preciso me preocupar nada. E se ele errar no teste, vai trazer um desespero que também não é coerente. Então, quer fazer um combinado? Se tiver ainda um alcoolismo muito ativo, começa com coisas que são mais fáceis. Depois vai evoluindo. E pra gente finalizar agora, Dr. Vitor, quais formas, né, além das que você pontuou aqui no nosso episódio de hoje, você traria aqui como sugestão para contribuir para que o alcoolista, a relação com o alcoolista e com as mentiras dele sejam mais tranquilas, digamos assim? Então é só fazer um resumo do que eu falei, né? Vamos olhar assim, primeiro, para que o alcoolista não minta. Primeiro a gente tem que pensar o que eu quero. Porque se eu tiver mais vontade de que ele não minta do que resolver o problema, aí eu estou preocupado com o meu ego e isso não vai me ajudar. Tipo, é uma fantasia de que se ele falar a verdade, ele me respeita mais. Que não significa nada, né? Nem mentir ou não nesse caso. Agora, primeiro entender isso. Depois, eu quero que ele fale a verdade, isso é importante por alguma razão, então trabalhe a sua reação ao que pode ser que você não goste de ouvir. E reconheça o valor que você dá à sinceridade. E se mostre uma pessoa capaz de lidar com a verdade, né? O outro precisa confiar e às vezes é muito difícil. Outra coisa é entender a origem da mentira. Se essa mentira é para fugir de um dano, né, para fugir de uma conversa, ou se essa mentira é uma mentira para ele mesmo, que ele está com muita vergonha, ou se essa mentira, tentar entender a função da mentira, né? No curso ACA a gente trabalha isso através de uma ferramenta chamada Mapa da Sobriedade, né? Coloca nessa ferramenta para analisar a função da mentira. E aí, entendendo a função da mentira, eu já consigo ter um pouco mais de clareza sobre como lidar com ela. E a outra coisa é assim, lidar melhor com a mentira é não levar para o lado pessoal,
né, entender que mentiras relacionadas ao álcool fazem parte da doença, né, do inimigo, separar na cabeça a doença da pessoa, né? Ele não é assim, ele está assim agora porque ele está doente. Se ele estivesse bem, o cérebro funcionando melhor, ele estaria com a personalidade normal dele, não essa. E, por fim, quando você já sabe da mentira, haja como tal. Não espere ele revelar. Ah, não, ele está me impedindo de agir porque ele não me revela a verdade que eu já sei. Não, peraí, é que talvez o que você quer fazer nem seja real. Você acha que você quer fazer um negócio e aí se ele falar a verdade você vai ter medo de fazer. Não, começa a ter mais equilíbrio no que você quer fazer e se você viu a mentira, trate como tal, como verdade, não precisa confessar. Né? A mesma coisa, imagina, vai num tribunal e o réu que cometeu um crime, se ele não confessar, ele não vai preso. Não existe, né? Se tem provas, tem evidências, acabou, não precisa confessar. Ou até isso vai ajudar. O medo, né, que a pessoa... Ah, eu descobri que o meu marido tá bebendo escondido. Tem medo que ele descubra que eu descobri que ele estava bebendo. Se eu não disser nada. Isso é um medo possível, né? Aí a gente pode até falar em outro, né? Talvez isso dá um bom assunto para um outro podcast de bebida escondido. Mas acho que esse é um bom começo para mentira. Então tá certo, pessoal. Então nós agradecemos a sua audiência e a gente volta no próximo episódio com mais estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Até a próxima. É isso aí, até a próxima.